Pois é, e quem explica melhor para a gente esses novos dados do PIB 2012 da indústria tocantinense é o Carlos de Assis. Muito obrigado. O Carlos de Assis, que é gerente de pesquisas da FIETO, correto, Carlos? Correto. Muito obrigado pela presença aqui no Bom Dia Tocantins. Vamos começar falando o porquê da importância dessa pesquisa. Por que a FIETO se debruçou e fez esse estudo? Bom dia. Inicialmente, pela importância que é você trabalhar com indicadores conjunturais que permitam fazer uma leitura de cenário mais realista possível. Desde que o Roberto Pires assumiu a Federação da Indústria, nós estamos trabalhando com esses indicadores no sentido de aproximar mais ainda a Federação na defesa do interesse do empresário industrial e também na promoção do desenvolvimento industrial. Notadamente, o Produto Interno Bruto, o PIB, ele é publicado pelo IBGE e ele já sai com uma defasagem de 2 a 3 anos. Isso, quando você faz uma análise histórica, nos dá uma assimetria muito grande da realidade. No sentido de diminuir essa assimetria, nós projetamos o PIB para entender qual o impacto hoje das políticas públicas na defesa do interesse do empresário industrial, da empresa industrial e também na promoção desse desenvolvimento. Então, o PIB ele é estimativa, foram utilizados basicamente 2 indicadores muito importantes, que são emprego e massa salarial, dados esses da RAIS de 2012, e o próprio PIB, o último PIB de 2010. Então, é trabalhado um método de regressão linear, onde são aplicados estatísticas, e com base nisso projeta-se o PIB. Com relação ao último PIB, que foi o 2011, que também foi estimado, nós tivemos um erro muito pequeno, então é um acerto significativo trabalhar com esse PIB. Você até citou aí, eu só queria esclarecer melhor essa questão da defasagem do PIB do IBGE, porque você disse que tem uma defasagem de 2 anos, Isso. Porque o último é de 2010, como você falou. Certo. E aí não se tem, então, a projeção para os próximos anos. Na verdade, exato. Então, na verdade, o último é de 2009, que aqui nós trabalhamos. Nós jogamos isso através desse método de regressão Divulgado linear, em 2010. Divulgado em 2010, e nós trabalhamos agora em 2013, por exemplo. Isso nos permite, por exemplo, atender determinados setores, como o da indústria da construção civil. Nós vimos na reportagem que ele apresenta uma queda de 8,1%. Essa queda, ela afeta diretamente a dinâmica econômica do estado do Tocantins. O que precisamos junto com os setores, com o sindicato da construção civil agora, sentar e analisar nesse contexto os motivos da queda. Quais foram, na verdade, o motivo da queda da construção civil? Nós já apontamos alguns desde a publicação. Vimos, por exemplo, a retração, a perda da capacidade de investimento do Estado e a redução da massa salarial do setor público. Então, esses 2 fatores agora são para nós essenciais. Nós precisamos acompanhar esse setor esses indicadores junto ao setor da construção civil, para aí traçar estratégias e articular ações com parceiros, com o próprio poder público, no sentido de diminuir essa condição e tentar reverter essa situação para o próximo ano. Essa é uma das estratégias. Como também, por exemplo, a pesquisa mostrou um aumento no setor extrativo mineral, que sempre teve uma participação muito tímida, mas o aumento foi significativo dentro do setor, 23%. O que alavancou isso? Possivelmente a demanda do setor agropecuário, né? Nós passamos a produzir mais para esse setor e exportar isso também para outros estados, para estados como Mato Grosso, como Maranhão, como Pará. Então, situações como essa permitem com que nós traçemos estratégia enquanto federação da indústria e possamos ajudar o poder público na criação de políticas públicas que sejam de interesse da classe empresarial. Entre elas, políticas que facilitem, né, a implantação de indústrias de transformação, que são tão importantes, agregam valor a bens. Então, nesse sentido, a pesquisa ajuda a fazer um planejamento, estou correto? Isso. De planejar a indústria para os próximos anos no nosso estado. Exatamente. Esse é o sentido da pesquisa. A pesquisa ela não é apenas para mostrar dados estatísticos e pronto, isso não é o mote da pesquisa. A pesquisa capitaneado pela Federação da Indústria e pelos sindicatos que a representam, nós trabalharmos políticas públicas para diminuirmos os gargalos que impedem o desenvolvimento industrial do Estado. Um fato também apresentado na pesquisa muito boa, que mostra que, por exemplo, a burocracia, a carga tributária, que também já foi mencionada, por exemplo, no caso de Palmas, né? A questão do ISS. Então, assim, atuar junto com os poderes públicos, no sentido de aproximar o empresário das suas demandas e resolver seus gargalos,
para que a indústria possa se desenvolver. Esse é o maior sentido de qualquer pesquisa, né? Então, esse é um dos indicadores que nós temos conjunturais. Nós também temos outros indicadores que são produzidos, nós temos pesquisas trimestrais, como sondagem industrial, a própria sondagem da construção civil, o índice de confiança do empresário industrial, que associados a essa pesquisa nos dão parâmetros de planejar estrategicamente ações na promoção e na defesa dos interesses industriais. Tá certo, Carlos. Muito obrigado pela presença aqui no Bom Dia para ajudar a entender um pouco mais dessa pesquisa e da importância disso para a nossa economia. Obrigado, bom dia. Nós é que agradecemos. Bom dia. Depois do intervalo tem futebol e os gols do jogo entre Espaço